Olá, eu sou o Matheus, aluno do nono da Escola de Ensino Médio Capital do Saber, e hoje eu vou trazer o vídeo aqui no qual a prof. Betina mandou nós fazer, que é sobre explicar sobre o assunto que a gente sobre tudo que a gente tratou nesse primeiro trimestre. Bom, então primeiro eu vou falar sobre o vocativo, né? Que vai ser assim, eu vou explicar o que é e depois eu vou ter que citar um exemplo. Então, o vocativo nada mais é que um chamativo, né? Ah, mas como assim um chamativo? Vou citar o exemplo agora que vocês acho que vão entender. Então, assim, a frase é a seguinte: Ô mãe, me traz um copo d'água. Então, esse ô mãe, que tanto pode ser usado quanto no começo quanto no final, é chamado de. É chamado de é considerado vocativo. Aposto, falando brevemente, é uma explicação a mais. Vamos supor no meu exemplo, que é assim, ó. Mateus, o aluno do nono ano da escola Capital do Saber, tirou 10 em matemática. Só uma suposição, tá? Então, esse aluno da escola Capital do Saber é considerado o aposto, porque ele está explicando quem que é o Mateus na história, né? Adjunto adnominal. Adjunto adnominal é o que caracteriza ou determina um substantivo. Então o exemplo vai. As melhores receitas foram criadas pelos nossos avós. Então, o adjunto adnominal tá as melhores receitas, porque as melhores receitas tá dizendo, tá caracterizando as receitas, né? Que elas são as melhores. Então, as melhores é a caracterização das receitas. Ok, então complemento nominal. Complemento nominal é o que dá sentido ao nome. Por exemplo, frituras fazem mal ao fígado. Então, ao fígado que é o complemento nominal, né? Porque senão ficaria assim, frituras fazem mal. Mas frituras fazem mal ao quê? Então, o complemento nominal já diz, fritura que eles fazem mal ao fígado. Ok, então agora eu vou falar sobre a oração subordinada adjetiva. A oração subordinada adjetiva ela é como se fosse ela é como se fosse um adjunto adnominal, né? Ela se encaixa fazendo uma função do adjunto adnominal na oração principal. Então uma frase que eu peguei é assim, ó: O leão, que é um animal selvagem, atacou o domador. Então, o que é um animal selvagem se encaixa como oração subordinada adjetiva, porque porque o leão, né, ele tá caracterizando que é o leão, que o leão ele é um animal selvagem. Então ele tá caracterizando o substantivo que no caso ali é o leão. Bom, agora vamos falar sobre o sujeito. O sujeito ele é ou de quem ou do que se fala, né? O sujeito. Então, e o sujeito eu peguei os principais 4 tipos, que é o sujeito simples, o composto, o desinicial e o indeterminado. Então, eu vou falar sobre os 4. O sujeito simples, ele é um sujeito que só tem um núcleo na oração, que no caso pode ser assim, ó: Eu fui ao mercado ontem. Então, eu é o sujeito, né? Eu sou o sujeito no caso. Eu sou sujeito simples. Agora, sujeito composto. Sujeito composto é quando tem dois ou mais núcleos na oração. Por exemplo, eu e minha mãe fomos ao shopping anteontem. Então, eu e minha mãe, nós somos os dois núcleos, porque eu e minha mãe quem fomos. E não só uma pessoa, né? Pode ter com 3, com 4, com mais. Tá, mas eu só dei um exemplo ali com 2. Agora tem o sujeito desinencial. O sujeito desinencial é quando a gente fala de. É quando ele não aparece na frase, mas a gente consegue decifrar quem é. Por exemplo, fomos. Deixa eu ver. Fomos à padaria 15 dias atrás.
Fomos à padaria 15 dias atrás. Então, o fomos, quem fomos? Nós fomos. Então, eu não disse o nós. O nós que no caso seria um sujeito. Então, o nós não aparece na frase, mas dá pra saber quem é, no caso. Dá pra saber de quem se trata. Já o sujeito, agora eu vou falar sobre o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado é quem a gente não consegue decifrar quem é. A gente não sabe de quem tá se falando, né? Por exemplo, capturar um fugitivo. Tá, falar capturar um fugitivo. Mas não diz quem capturou e nem quem é o fugitivo. Não fala de quem se trata dos dois. Então, isso que se caracteriza um sujeito indeterminado. Agora eu vou falar sobre o predicado, os tipos de predicado. Aqui são 3: predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Então, agora eu vou falar sobre o predicado verbal. Predicado verbal é aquele predicado que tem uma ação na oração. Até rima, né? Ação e oração. Bom, eu vou dar um exemplo. Deixa eu ver. Juninho comprou uma bola de basquete. Então, o que o Juninho fez? Ele comprou uma bola de basquete. Então, ali é que tá o predicado. Ali que tá o predicado verbal no comprou, né? Que no caso seria a ação. Agora eu vou falar sobre o sujeito nominal. Pera aí que eu já tô ficando louco. Desculpa. De novo. Predicado nominal. Então, agora eu vou falar sobre o predicado nominal. Então, o predicado nominal é aquele que contém um verbo de ligação na oração, que também se combina os dois. Por exemplo, Rodrigo continua curioso. Então, o continua que é um verbo de ligação. Então, ali que se trata na oração sobre o predicado nominal, porque ele tem um verbo de ligação, e o verbo de ligação ali no Rodrigo continua curioso é o continua, ok? Bom, agora eu vou falar sobre o predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal é um predicado onde ele contém uma ação e também um adjetivo. Por exemplo, João chegou em casa do trabalho à noite. Então, João chegou cansado do trabalho à noite. Então, ali nessa frase, chegou cansado, que é o predicado verbo nominal, porque o chegou é a ação, né, de que ele chegou, e o cansado é de uma característica do adjetivo, porque cansado é um adjetivo, ele está cansado, ela está cansada. Então, ali é que tá, chegou cansado. João chegou cansado à noite, chegou cansado, predicado verbo nominal. Tá, agora eu vou falar sobre oração subordinada substantiva. A oração subordinada substantiva é aquela que depende de uma outra da oração, é uma oração, né? É uma oração que depende da oração principal. O exemplo: é necessário que eles façam o trabalho. Então, ali já dá pra se ver, né? É necessário o quê? É necessário que eles façam o trabalho. Entendeu? Então, ali já meio que tem uma noção, tipo, do que é necessário. Então, ali que eles façam o trabalho, daí no caso é a oração subordinada e a oração principal é necessário. Ok. Agora é oração subordinada adverbial. A oração subordinada adverbial, ela funciona como um adjunto adverbial, né? E ela tem 9 classificações. Claro, eu não vou falar as 9, mas eu vou dar um exemplo aqui de uma delas que é da oração subordinada adverbial comparativa, que é assim a frase: Paula é estudiosa tanto quanto seu irmão.
Então, o tanto quanto é o adjunto adverbial da frase.